Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do driver da porta serial ou do driver de portas UART dos processadores STM32. A gente já criou o projeto que a gente vai utilizar nessa demonstração em um outro vídeo, né? Então, eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês qual que vai ser o nosso setup experimental para entender o que acontece nesse driver de UART e como que a gente pode melhorar ele para ele trabalhar em sistemas concorrentes, né? Bom, então o que que a gente tem como configurações aqui desse código, né? Então inicialmente o clock do processador está configurado em sua taxa máxima, ele está em 216 MHz. A porta serial ela está configurada a uma taxa de 115.200 bounds por segundo. Voltando aqui. E eu tenho três tarefas. O que são essas três tarefas? A tarefa 1 é uma tarefa que vai ficar enviando uma frase pela UART. A tarefa 2 é uma tarefa que também vai enviar uma frase pela UART. E a terceira tarefa eu chamei de sobra CPU e ela só vai entrar aqui se sobrar tempo entre as duas tarefas que estão enviando dados pela porta serial, né? Então, como é que eu sei a configuração dessas tarefas? Então, notem que as duas tarefas de UART elas estão configuradas com prioridade normal e o sobra CPU ela está numa prioridade chamada abaixo da normal, né? Então, eu só vou entrar nessa tarefa porque isso aqui é um sistema preemptivo se nenhuma dessas tarefas aqui estiverem em execução, certo? Então, esse é o nosso setup inicial. Então, notem que eu instalo essas três tarefas, né? E essas aqui têm mesma prioridade. Então, o que que o FreeRTOS vai fazer nesse caso? O FreeRTOS vai executar como primeira tarefa, quando eu fizer esse kernel start, a última tarefa que ele instalou com a maior prioridade do sistema, que nesse caso é a tarefa UART2. Então vamos lá. Tendo em mente que a porta UART está inicializada e pronta para transmitir caracteres a 115.200 bounds, o que que essa tarefa vai fazer? Ela vai transmitir essa frase, olá mundo da tarefa 2, para a UART1, e isso aí tem 25 caracteres. Para isso eu vou usar essa função do HAL da STM, dos drivers da STM, que se chama HAL WART transmit. Então o que que essa função vai fazer? Vamos entrar aqui nela. Então ela vai receber esses dados, primeiro vai fazer alguns testes, por exemplo, se a porta WART está pronta, vai verificar se o ponteiro de dados não é nulo ou se o tamanho a ser transmitido é zero, porque se for um desses casos ele não tem que transmitir, né? E a partir dali ele trava o uso dessa WART e começa a transmissão. Notem que esse código aqui foi adicionado por mim. Para que eu adicionei esse código? Se eu tiver o caractere 1 nessa mensagem, eu conto 1 no contador 1. Se for 2 ou qualquer outra coisa, eu conto no contador 2. Então, para isso eu estou contando quantas vezes eu estou conseguindo imprimir com sucesso a frase da tarefa 1, ou da tarefa 2, que é olá mundo da tarefa 2, ou da tarefa 1, que é olá mundo da tarefa 1. Então é para isso que eu estou fazendo esse contador, para descobrir se a transmissão foi da tarefa 1 ou da tarefa 2. Então notem que o que ele vai fazer aqui é copiar o tamanho dessa mensagem e entrar num laço. E o que esse laço vai ficar fazendo? Ele vai ficar vendo se eu já transmiti toda a frase. Então, o que eu imagino que vai acontecer nessa função? Como tem um laço ali dentro, o que é mais provável de acontecer é que eu vou ficar todo o tempo da transmissão dessa frase aqui, olá mundo da tarefa 1 ou olá mundo da tarefa 2, preso nessa função.
Isso a gente já discutiu N vezes que não é a melhor abordagem, né? Mas se eu partir pelo pressuposto que isso é verdade, né, e a primeira tarefa que executar é a tarefa 2, o que vai acontecer? Quando eu sair dessa função aqui, eu vou ter escrito já olá mundo da tarefa 2, né, e uma quebra de linha. Quando eu faço, notem que tem várias coisas comentadas aqui, porque são coisas que a gente vai adicionar no futuro. Então, quando eu fecho o laço desse laço infinito aqui, eu volto a transmitir aqui. Então, em nenhum momento eu estou cedendo o processador para outra tarefa. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem em mente. Além disso, eu estou parando esse meu código aqui, ó, quando o contador do sistema for 1000, ou seja, em 1 segundo. Quando der em 1 segundo, eu tenho esse breakpoint. Então, eu quero saber quantas transmissões do Olá Mundo da tarefa 2 eu consigo fazer em 1 segundo. Esse é o nosso experimento. Então, está gravado já o processador, eu estou com o breakpoint lá, eu vou executar esse código. 1 segundo depois, né, eu vou analisar lá, dentro da camada RAW, quanto que vale contador 1, 0, e quanto que vale contador 2, 250. Tá. Então, o que isso significa? Olhei aqui meu terminal, ó, só foi impresso Olá Mundo da tarefa 2, apesar da tarefa 1 estar instalada. Então, o que está acontecendo aqui com esse driver? Bom, vamos tentar ver o que está acontecendo. Essas duas tarefas, elas têm a mesma prioridade. Então, até antes disso, vamos ver. É coerente eu enviar 250 frases dessas no segundo? Então, vamos ver se tem alguma coerência. Então, vou pegar uma calculadora. Então, 1 dividido por 115.200 bounds me dá esse tempo. Para transmitir um byte, eu preciso do bound de start, o bound de stop e os 8 bits. Então, são 10 bits, ou 10 bounds. Esse é o tempo de um byte. Eu tenho ali 25 bytes, né? Então, essa frase, vezes 1000, ela leva 2,17 milissegundos para ser transmitida. Então, quantas frases dessa eu deveria ter em 1000 milissegundos? 460. A pergunta é, por que eu não tenho 460 prints do Olá Mundo da tarefa 2? E esses pormenores é que são um pouco mais difíceis de se entender quando eu tenho um RTOS. Como eu não estou liberando em nenhum momento o processador, eu vou imprimir essa tarefa aqui, imprimir essa frase sem parar. Porque em nenhum momento eu estou cedendo o processador para outra tarefa, né? Essas funções do RAW, elas não cedem o processador. O que o FreeRTOS vai fazer nessa situação? Tanto o ArtTask 2 como o ArtTask 1 têm a mesma prioridade. Então ele vai usar o seu algoritmo Round Robin e vai, após 1 milissegundo, migrar, ou ele vai fazer uma preempção dessa tarefa 2 e vai passar a executar a tarefa 1. A questão é, eu já vou ter terminado de transmitir essa frase aqui em 1 milissegundo? Não, porque a gente fez a nossa conta que eu vou levar 2,17 milissegundos para transmitir essa frase. Então, o que vai acontecer quando eu executar essa tarefa? Ele vai tentar transmitir essa frase. Se eu entrar nessa função, qual é a primeira coisa que ele faz? A porta serial está pronta? Na verdade, ela não vai estar pronta, porque ela vai estar ocupada, porque ela ainda está transmitindo a frase da tarefa 2. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ir para o else, que vai aparecer aqui, ó, how busy. Então, voltando aqui, isso aqui não vai enviar essa Olá Mundo da tarefa 1, porque essa porta WART está ocupada pela tarefa 2. E o que vai acontecer é que eu vou ficar 1 milissegundo perguntando, posso mandar? Não. Posso mandar? Não. Posso mandar? Não, porque ela ainda está ocupada com a tarefa 2. 1 milissegundo depois,
o RTOS vai mandar de novo eu executar essa tarefa aqui. Isso vai ficar acontecendo, então eu vou ficar transmitindo aqui, por 1 milissegundo eu vou ter que parar e ficar aqui, ó, praticamente desperdiçando o processador, porque está pronto já, eu vou ficar 1 milissegundo de novo perguntando se está pronto, eu posso transmitir essa frase, e a resposta vai ser não. Né? Então, quando passar 2,17 milissegundos aqui, que eu vou ter completado essa transmissão, o que vai acontecer? Eu vou sair daqui, eu não vou desistir do processador, eu vou voltar aqui e ocupo de novo a porta WART. Isso faz com que todas as transmissões sejam olá mundo da tarefa 2. E toda vez que a tarefa 1 tentar escrever, essa porta WART vai estar ocupada e eu vou ter o busy como resposta e eu vou ficar de novo 1 milissegundo aqui perdendo tempo. Então, é por isso que eu não consigo os 460 transmissões dessa frase teóricas do sistema. Né? Então, como a gente viu aqui, eu fiquei com o contador 0 na tarefa 1 e 250. Então, eu consegui menos da metade teórica do que eu poderia. Bom, um pouquinho mais que a metade. Certo? Então, eu desperdicei muito tempo do processador. Terceira observação que a gente pode fazer aqui. A tarefa sobre a CPU nunca executou. Por que ela nunca executou? Porque ela tem uma prioridade inferior às outras duas e as outras duas nunca liberaram o processador. Certo? Bom, primeiro cenário. Então eu vou fazer um cenário um pouquinho diferente e vou adicionar isso aqui nas duas tarefas. O que isso aqui vai fazer? Isso aqui é uma desistência do processador. Então a tarefa 2 vai executar, ela vai transmitir uma frase e vai desistir do processador. Ao ela desistir do processador, ela passa a executar a tarefa 1, que transmite a sua frase e também desiste do processador, e eu vou ficar intercalando entre essas duas tarefas. Então eu vou compilar aqui, vou gravar esse código. Eu tenho o breakpoint lá no segundo, então eu executo o código, 1 segundo depois eu paro aqui e vou analisar os contadores. Contador 1, 229, contador 2, 231. Tá? Então, se eu for aqui no terminal, ó, intercalado, tarefa 2, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 1. Tá? Então, por que isso aconteceu, pessoal? Porque eu tenho essa desistência aqui. Então, eu escrevo uma frase e desisto. Escrevo uma frase e desisto. Né? Por que agora eu consegui o tempo ou consegui as 460 transmissões teóricas? Porque eu estou transmitindo aqui. Né? Quando ele dá essa interrupção, ele volta para cá, ele fica 1 milissegundo tentando aqui. Não, ele não fica 1 milissegundo tentando. Quando der o busy aqui, ele vai desistir do processador e vai devolver o processador para quem está de fato ocupando o processador. Né? Então, você lembra do caso anterior? Eu fiquei 1 milissegundo transmitindo a frase, eu não consegui acabar a frase, eu cheguei até metade dela, um pouquinho menos. E eu vou perder o processador porque passou 1 milissegundo e essas duas tarefas têm a mesma prioridade. Eu vou tentar transmitir, a porta serial vai estar ocupada, então vai retornar busy aqui e eu desisto do processador. Essa é a diferença aqui. Quando eu desisto do processador, eu volto a terminar a transmitir essa frase aqui. Então eu nunca fico perdendo 1 milissegundo inteiro aqui, ó, porque eu tenho esse yield aqui. Eu tenho essa desistência. Então eu não fico 1 milissegundo. Está ocupada? Sim, está ocupada. Está ocupada? Sim, está ocupada. Eu não fico perdendo tempo aqui. Eu devolvo o processador para essa tarefa aqui. Com isso, eu fico 100% do tempo transmitindo Olá Mundo 2, da tarefa 2, ou Olá Mundo da tarefa 1. Né? Então, com isso eu vou ver no terminal o intercalado de tarefa 1 e 2, e eu consigo transmitir, na soma dos dois contadores,
o limite teórico, que é 460 frases dessa aqui no segundo. Né? Parece bem interessante, né? Essa desistência. Isso aí é típico de um sistema cooperativo. No entanto, o que eu perdi aqui, pessoal? Eu tenho um contador nessa tarefa sobra CPU. Quanto é que vale esse contador? 0. Por que esse 0? Simplesmente pelo fato de que essa tarefa ela nunca executou. Por que ela nunca executou? Porque essas funções do HAL, elas têm um laço e elas ficam ocupando o processador por todo o tempo até que se complete a frase. Como essas tarefas são de prioridade superior à tarefa sobra CPU nunca executa. Então, usar esse tipo de função do HAL é um desperdício total de processador. Certo? Então, eu vou fechar essa demonstração. Eu vou abrir uma próxima demonstração com uma pequena diferença aqui. Eu vou trocar a função transmit pela transmit com interrupção. Né? Isso vai valer para as duas tarefas. Certo? Eu vou tirar essa desistência que eu tinha aqui por enquanto e vamos ver o que vai acontecer. Compilo o código. Qual que é a diferença dessas funções aqui, transmit e IT? Então, se eu entrar nela, eu também tenho os contadores aqui. A grande diferença dela é que ela cadastra o dado a ser transmitido e o tamanho desse dado, dispara uma interrupção e vai embora. Então, o que vai acontecer? Quando eu sair daqui, eu transmiti já essa frase? Não transmiti. Com certeza eu não transmiti essa frase. Eu disparei o processo da transmissão. E quando que eu vou ser avisado de que isso acabou? Numa interrupção de WART. Aquela interrupção que a gente habilitou no outro vídeo de configuração dessa demonstração aqui. Então, isso me faz pensar que vai acontecer o seguinte. Eu vou iniciar uma transmissão. A gente viu que começa na tarefa 2. Eu vou ligar essa interrupção e vou embora. Só que eu nunca estou desistindo do processador aqui. Então, o que deve acontecer? Vamos descobrir agora. Vou executar isso aqui por 1 segundo. Vou ver no terminal. Existe um comportamento meio estranho, várias tarefas 2 escritas para depois trocar para algumas tarefas 1, para depois trocar para algumas tarefas 2 e assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, eu executei sobra CPU? Não. Por que eu não executei sobra CPU? Nunca eu entrei nessa função, porque as duas tarefas de maior prioridade não desistem do processador. Agora vamos ver a contagem. Vamos lá. Counter 1, 230. Counter 2, 230. Então eu estou no limite teórico também. Que foi o que aconteceu. Que aconteceu quando eu não estava usando as interrupções. Por que ficou esse comportamento aqui de que eu transmito várias tarefas 2 e depois transmito várias tarefas 1? Isso aqui vem basicamente do acaso. O que vai acontecer aqui? Eu não tenho como prever o comportamento. Ele vai disparar a transmissão dessa frase aqui, olá, mundo da tarefa 2, nessa WART, e vai ocupar o WART. Como ele não está desistindo nunca do processador, ele está aqui, está fazendo o quê? Ele está sempre executando isso aqui, nesse laço for, só que quando ele entrar a segunda vez, ele não vai estar ready, ele vai estar busy.
Mas quem é que está mudando os caracteres? Não é mais essa função. Quem está pegando o próximo caractere é a interrupção da porta serial que está habilitada aqui. É assim que o driver está configurado. Então a transmissão dos dados, eles continuam. 1 milissegundo depois, o que vai acontecer? Vai entrar essa tarefa 1. Né? E o que essa tarefa 1 vai provavelmente encontrar? Ela vai encontrar uma porta serial ocupada. Só que a transmissão não para. Por que a transmissão não para? Porque ela está sendo feita pela interrupção e não mais pela tarefa. Então ele vai ficar 1 milissegundo aqui tentando transmitir, não vai conseguir porque vai estar busy, mas a transmissão não para. Até que a tarefa 2 volta a executar. E por um acaso, por várias vezes, quando ela termina de transmitir aquela frase, que a interrupção consegue terminar isso aqui, às vezes ela está aqui e às vezes ela está aqui. Isso faz esse comportamento aqui, ó, que dá várias vezes numa tarefa, quando termina, e daí ela continua naquela tarefa, até que troca e fica várias vezes na outra tarefa. Então, é um comportamento totalmente imprevisível que ocorre ao acaso, porque eu não tenho nenhum controle de fluxo da transmissão desses dados. Né? Então, como é que eu poderia ter um pouquinho mais de controle do que está acontecendo? Eu posso usar aquele yield, aquela desistência. Então, eu vou desistir do processador aqui. Vou parar essa demonstração, vou compilar esse código agora com yield. Então, notem que eu consegui o limite teórico, porque quem troca os dados na transmissão é a interrupção, naquele caso anterior, mas eu não consegui o comportamento de que é uma tarefa, hora outra. Né? Foi com um comportamento totalmente aleatório. Então, agora eu adicionei a desistência aqui. Então, vamos ver o que acontece. 1 milissegundo depois, eu consegui executar a tarefa sobre a CPU? Com certeza, ainda não. Por que eu não consegui executar essa tarefa? Porque, embora elas ficam desistindo com esse yield, quando ela desiste, ela vai para essa outra tarefa de mesma prioridade. Ela executa aqui, ela desiste e volta para onde? Para essa tarefa de mesma prioridade e assim por diante. Então, elas ficam intercalando entre elas e nunca liberam o processador para a tarefa de menor prioridade sobre a CPU. Então, vou executar isso aqui, vamos ver o que acontece. Olhando no terminal, o que a gente nota? Intercalado. Olá, mundo da tarefa 1, olá, mundo da tarefa 2, tarefa 1, 2, 3 vezes 1. De novo, começou a intercalar. Por que está acontecendo isso? Porque, de novo, pessoal, eu não tenho controle de fluxo. Pode acontecer que a qualquer momento eu terminei a transmissão pela interrupção e eu estou aqui, ou eu terminei pela interrupção e eu estou aqui. Porque toda hora eu estou trocando de qual que é a tarefa que executa. Então eu comecei a transmissão aqui. Isso ocupou a porta serial. Desisto do processador. Eu volto para cá e a porta serial está ocupada, então ele desiste, vai embora, dá busy e desiste do processador. Volta para cá, eu ainda estou ocupado. Então quando eu dou esse yield aqui, eu volto para lá. Então eu fico fazendo esse ping-pong aqui. Até que, ao acaso, 2,17 milissegundos depois, termina essa frase. Se eu estiver aqui, exatamente aqui, ó, quando eu volto aqui e entro aqui, então o que vai acontecer? Eu vou transmitir de novo, olá, mundo da tarefa 2. Se ao acaso eu estiver aqui, eu vou transmitir olá, mundo da tarefa 1. Como agora não fico mais um milissegundo preso aqui, como tem esse yield que fica fazendo esse ping-pong entre as duas tarefas, fica mais aleatório o comportamento ainda. Às vezes fica 1 e 2, às vezes vão vários do 1, depois volta a ser 2 e 1, depois replica alguns vários 2. É totalmente imprevisível o comportamento. Então, por que isso acontece, pessoal? Em primeiro lugar, essas funções do HAL, do STM, elas estão preparadas
para um sistema concorrente, entre aspas, porque elas têm essa flag busy no sistema. Então, sempre que eu vou tentar usar aqui, se tiver ready aqui, bom, se não, eu vou ir para esse else que é o busy, né? Então, eu não vou ter possibilidade de tentar usar o art duas vezes ao mesmo tempo. Enquanto ela está transmitindo um dado, eu não consigo iniciar outra transmissão. Então, essa biblioteca protege para essa concorrência entre duas tarefas num sistema concorrente. Isso é interessante. Qual que é o problema disso? Fica totalmente a cargo do programador tratar o busy, né? Então, o que eu vou fazer quando tiver o busy? Então, eu preciso tratar a resposta dessa função aqui e me preocupar com isso. Então, não é impossível de evitar aqueles problemas de fluxo lá. Eu com certeza poderia fazer isso. Mas essa não é a melhor forma de implementar um recurso compartilhado, que está sendo essa porta serial, num sistema concorrente, né? Então, qual que é a melhor forma de fazer isso aí? A melhor forma de fazer isso aí é adicionar um mutex, né? Então, eu coloquei aqui no sistema, se o mutex estiver habilitado, existem algumas coisas adicionais aí que a gente vai utilizar. Então, eu vou procurar por use mutex aqui. Então, a primeira coisa que eu declaro um handler para esse mutex. Eu crio esse mutex e eu uso esse mutex, né? Então, eu chamei ele de mutex tx. Lá você pode ver se aconteceu algum erro. Vamos ver. Ficou uma bobagem que eu esqueci de apagar. Agora sim, né? Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu cair a primeira vez nessa tarefa 2, eu vou tentar ganhar acesso exclusivo à transmissão da serial. Como essa é a primeira tarefa a executar, eu ganho esse acesso e eu vou trocar aqui, inclusive, para transmissão sem interrupção, né? Os dois casos aqui. Vou fazer os dois. Certo? Então, quando eu ganhar o direito a transmitir, eu vou entrar aqui, né? 1 milissegundo depois, o sistema operacional ele vai querer me tirar o processador e vai devolver para essa tarefa que tem a mesma prioridade. E ele vai executar e vai entrar aqui, ó. Como esse mutex está ocupado, eu vou ficar esperando por tempo indeterminado aqui. Essa espera significa o quê? Desistência do processador. Então, o processador volta para cá para que eu possa terminar essa transmissão. Quando terminar essa transmissão, eu vou fazer esse give aqui. Quando eu faço o give, eu estou entregando o mutex, eu estou desistindo dele, eu estou desistindo desse recurso compartilhado, estou devolvendo ele, né? Essa devolução em si não faz com que essa tarefa que esteja esperando aqui execute. Por que ela não executa? Porque elas têm a mesma prioridade. Então, esse yield aqui vai fazer exatamente nesse ponto que eu devolvo ao processador para essa tarefa. Ao devolver para ela, vai ser percebido, ou deveria ser isso que acontece, que o mutex está disponível e ela consegue transmitir essa frase, né? Então, vamos executar esse código. Vamos ver o que acontece. Dou play. Passou um segundo. Primeira coisa que eu percebo é que, novamente, eu não executei sobra CPU. Por quê? Porque eu protegi o recurso compartilhado com o mutex, mas em nenhum momento eu libero o processador para uma tarefa de menor prioridade, né? Então, quando essa aqui está transmitindo, ela fica os 2,17 milissegundos aqui. Quando ela desiste, ela manda para cá o processador. Ela escreve a frase da tarefa 1 e devolve para cá e eles ficam nesse ping-pong de novo, né? Então, se eu olhar o terminal, está lá, ó. Agora eu tenho um pouco mais de coerência.
Olá, mundo da tarefa 1, olá, mundo da tarefa 2. Olá, mundo da tarefa 1, tarefa 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, sempre em sequência. Né? Na verdade, 2, 1, né? Acabou não aparecendo ali, porque o terminal preencheu muito rápido. Né? Então, vamos ir aqui no contador agora. Quanto contou na tarefa 1? 229. Quanto contou? 230. Então, o que eu contei? Mais ou menos deu 459, né? Um pouquinho abaixo do limite teórico. Por que está um pouco abaixo do limite teórico, pessoal? Pelo fato de que agora eu tenho esse código de mutex aqui. Então, esse código aqui me faz perder um pouco do processador. Não foi muito, né? Então, eu consegui intercalar entre essas duas tarefas. Mas eu consegui transmitir quase os 460 teórico, mas eu nunca executei essa tarefa de menor prioridade. Então, esse código, apesar dele ter uma certa dinâmica correta no fluxo das coisas, né, eu nunca estou desistindo do processador de forma com que uma tarefa de menor prioridade consiga executar, e isso não é bom no sistema de tempo real. Então, eu vou mudar aqui e vou passar a usar a interrupção. Simplesmente a interrupção pela interrupção talvez não me traga muitos benefícios. Né? Então, vamos tentar entender o que vai acontecer. Inclusive, talvez isso aqui nem funcione. Eu pego o mutex, eu disparo a transmissão controlada pela interrupção e desisto da porta serial. Né? Então, o que isso vai fazer com o meu sistema? Ao eu desistir, eu estou entregando a porta WART, eu não preciso mais dela. A questão é, eu terminei de transmitir? Eu não terminei de transmitir. Porque eu disparei o processo por interrupção e ele não completou quando eu saí dessa função. Então eu preciso ter um outro recurso do sistema operacional que controla fluxo de dados, ou sincroniza dados, né? Ou sincroniza interrupções com tarefas. E nesse caso, eu vou usar o semáforo. Então eu vou habilitar o semáforo na minha demonstração aqui. Tá? Então, ao habilitar o semáforo, o que eu preciso fazer? Vou procurar aqui no código. Tá? Vou passar essa aqui, depois eu volto. Eu tenho que criar um semáforo, eu estou usando um semáforo binário, né? E eu tenho que fazer o uso dele. Né? Então, como que eu vou fazer o uso dele? Eu inicio a transmissão pela interrupção e verifico a disponibilidade do semáforo. O que vai acontecer aqui? Como ninguém disparou esse semáforo, ninguém abriu esse semáforo ainda, eu vou ter uma desistência do processador nesse ponto aqui. Tá? Quem que deveria liberar esse fluxo de dados para dizer, ó, eu terminei essa transmissão? A interrupção. Tá? Então é por isso que eu vou voltar um pouco mais acima e eu adicionei aqui um callback, que é como funciona os drivers da porta serial no STM. E esse callback é o callback de TX, callback, né, de transmissão da WART completa, do complete. Aqui, né? Então, quando que eu entro aqui? Somente quando eu terminei de transmitir a frase inteira que eu programei. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aquele semáforo que eu estou usando lá, ele vai ser aberto na interrupção. É só isso que eu estou fazendo aqui. Né? Então vai dar uma interrupção, vai chamar essa função de callback e essa função de callback libera esse semáforo. Ao liberar esse semáforo, vamos voltar aqui. O que vai acontecer aqui? Ó, a tarefa 2 adquiriu o mutex, agendou uma transmissão na interrupção e ficou esperando. Quando essa transmissão terminou, a interrupção libera esse semáforo. Então, significa que a porta serial está liberada para uso por outra tarefa. Nesse caso, eu libero o mutex. Então, agora sim, eu liberei o recurso compartilhado para outra tarefa utilizar.
De novo, isso não faz com que tarefa 1 execute, a Art Task 1 execute, porque elas têm a mesma prioridade. Então eu usei esse yield, então, imprimo o olá mundo da tarefa 2, espero completar, libero um mutex, desisto. Quando eu desisto, entra aqui. Ao desistir, eu vou adquirir o semáforo que está livre, desculpe, um mutex que está livre, vou agendar uma transmissão, então eu ocupei o recurso compartilhado, agendei uma transmissão, que agora é o lá mundo da tarefa 1, e vou esperar essa transmissão completar. Quando ela completar, eu libero o recurso compartilhado e entrego o processador para outra tarefa. Bom, então vamos compilar e executar esse código. Executei. Dei o play. 1 milissegundo depois, notem que pela primeira vez eu tenho um contador aqui com um valor não zero. O que isso significa? Significa que em algum momento nem a UART tarefa 1 nem a UART tarefa 2 executou e elas liberaram o processador para que eu execute a tarefa sobre a CPU. E essa contagem aqui indica que eu consegui executar em 1 segundo 18.730 vezes esse for que faz um for. Então eu consegui executar várias vezes aqui. A questão é, printou no terminal? Printou. Controle de fluxo tudo, ó. Tarefa 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Perfeitamente controlado, né? Se eu for nos contadores que a gente usa, agora eu tenho 166 no counter 1 e 167 no counter 2. Né? Eu estou abaixo do meu limite teórico, que deveria ser em torno de 230 para cada um. Né? Então, alguém poderia dizer, ele não conseguiu transmitir, deu em torno de 370 em relação aos 460 teóricos, então eu perdi um percentual de 25, 30%. Daí alguém poderia dizer que esse tempo foi gasto em sobra CPU. Não necessariamente, pessoal. O que vai acontecer aqui? Então, primeira tarefa a executar é essa aqui. Ela ganha o mutex, inicia uma transmissão e espera. Quando ela espera, ela desiste do processador. Quando ela desiste do processador, eu venho para cá, que é a tarefa de mesma prioridade. E ela tenta adquirir esse recurso, e o recurso não é cedido, porque ele está ocupado. Então aqui ocorre uma desistência do processador. Desculpem. Então, como essa aqui desistiu nesse semáforo, porque ela ainda está transmitindo, essa aqui desistiu do processador no mutex, eu venho para cá. Então, enquanto está ocorrendo essa transmissão aqui, as duas tarefas estão paradas e eu estou executando essa tarefa aqui. Quando termina essa transmissão, eu saio daqui. Quando eu saio daqui, eu libero esse recurso compartilhado pelo mutex, faço o yield. Ao fazer o yield, o que provavelmente vai acontecer? Eu vou voltar para cá. Por que eu vou voltar para cá? Porque embora isso aqui, essa liberação do mutex, ela não troque o contexto, ela faz com que tarefa 1 fique pronta, porque ela estava esperando aqui no mutex. Agora, não troca de contexto, porque elas têm a mesma prioridade. Então, esse yield vai fazer a troca de contexto e vai me levar para cá. Quando me levar para cá, eu ganho acesso, inicio uma transmissão e fico esperando ela completar. Então, aqui, eu estou desistindo do processador. Quando eu desisto do processador aqui, essa tarefa aqui volta a executar, porque ela só fez um yield. E ela vai tentar adquirir um mutex que vai estar ocupado.
Como esse mutex está ocupado, ela desiste do processador. Então agora, tarefa 2 está desistindo do processador no mutex, tarefa 1 está desistindo do processador no semáforo. Quando as duas desistem, essa tarefa sobe a CPU e volta a executar. Então, a pergunta é, se elas desistem cirurgicamente nesses pontos de mutex e semáforo e voltam a executar toda vez que termina de completar aqui essa transmissão, por que eu perdi um pouco do tempo de transmissão? Eu deveria ter 460 transmissões, ou de Olá Mundo da tarefa 1 ou Olá Mundo da tarefa 2. No entanto, o que a gente viu pelo contador é que eu tive 166 mais 167. Então, um pouco abaixo aí dos 460 teóricos. Esse é o custo que eu estou tendo de troca de contexto entre as tarefas e essa tarefa, e o custo desses semáforos que ocorrem aqui e também na interrupção. Então eu tenho um custo computacional por esse semáforo que está na interrupção. Eu tenho um custo computacional por esse semáforo que está sendo esperado aqui, né? E esse custo computacional teve um impacto que não me permitiu atingir os 460 transmissões teóricas, né? Então, apesar disso, enquanto eu estou transmitindo isso aqui, Olá Mundo da tarefa 1 ou Olá Mundo da tarefa 2, sobrou muito processador para executar sobre a CPU. Então, o que a gente percebe, pessoal, nesse driver de HAL aqui? É que ele não está preparado para um ambiente multitarefa. Ele não faz uso de mutex, ele não faz uso de semáforos. O mutex está protegendo o recurso compartilhado, nesse meu caso. O semáforo aqui está sincronizando interrupção com tarefa e controlando o fluxo de dados, né? Então, esse tipo de recurso do sistema operacional não está sendo utilizado no driver do HAL do STM. Então, quando eu usar puramente o driver da STM, eu tenho que entender que eu não estou usando um driver preparado para uso em sistemas operacionais em tempo real, ou pelo menos ele não está otimizado para isso. O que vai fazer com que eu perca todas as vantagens de ter um sistema operacional, né? A menos que eu programe muito bem o meu código a ponto de tentar, de alguma forma, fazer as trocas de contexto manualmente, né? Obviamente, pessoal, eu estou fazendo um caso crítico aqui, nenhuma tarefa fica só imprimindo, né? Mas eu ter esses controles de recurso compartilhado e de sincronização de interrupções facilita muito o uso dessas, principalmente periféricos de comunicação, né? E eu poderia encapsular tudo isso aqui num driver e simplesmente mandar transmitir, né? Então eu tenho um driver mais alto nível com objetos do sistema operacional e a gerência do recurso compartilhado e do fluxo de transmissão dos dados ficaria a cargo desse driver, né? Então, o que eu quis mostrar é o quão perigoso é usar um driver que a gente não conhece 100% e que também não está preparado para ser utilizado num ambiente concorrente, né? Eu ainda acho que o custo computacional desses semáforos está muito alto, eu vou dar uma investigada de por que isso, mas por enquanto era isso, pessoal. Então, um abraço e até mais.